Olá a todos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui na nossa aula do projeto Estudando em Casa, professor Jorge Formiga. E bom, gente, a aula de hoje trouxe um tema aqui muito bacana, muito interessante, né, dentro da engenharia e amado por uns, temido por outros, mas de uma certa forma vou tentar trazer aqui de uma forma bem simplificada e que vocês possam entender um pouco sobre essas transformadas. Separei em várias partes, aqui a parte 1 é uma introdução e a construção de algumas funções algébricas. Então vamos lá. Não poderia começar a falar de Laplace sem falar de um contexto histórico, né? E aí, quem sou eu para perguntar se as transformadas de fato é de Laplace? Mas eu coloquei essa interrogação aí para fazer um comentário sobre como foi desenvolvido ao longo do tempo. Então, o nome dessas transformadas veio do próprio criador, Pierre Simon Laplace. Por volta de 1812, ele apresentou os primeiros estudos envolvendo as transformadas dentro do contexto da, dos conceitos, dos estudos das probabilidades, né? Só que a história mostra também que Leonard Euler, no ano por volta de 1783, já vinha apresentando alguns resultados sobre algumas integrais que ele vinha tratando, o qual Laplace, em alguns anos depois, né, ou seja, quase aí, digamos, 80 anos, né, uns 30 e poucos anos mais ou menos, aqui de 1783 para 1812. Então, ele apresentou essa teoria com base, na verdade, semelhante aos estudos que estavam sendo desenvolvidos por Euler, né? Depois de quase 15 anos depois, ele começou a tratar com esse conceito, a ideia das transformadas, dentro das equações, no estudo das equações diferenciais, em especial no estudo de problemas de mecânica celeste. Bom, então a partir desse estudo, até o aparecimento de novos estudos e aplicações, levaram-se quase 200 anos. E aí, por volta do século XX, apareceram alguns estudos, e posso dizer que dentro desses 200 anos, essa divisão aqui marca bem essa nova roupagem das transformadas. Em especial, posso citar aqui Bolivar Heveside, né, que apresentou algumas aplicações, uma cara nova das transformadas no estudo dos circuitos elétricos, né, dos pulsos elétricos. Só que em 1937, mais ou menos, esse Gustav Doerst, um alemão, publicou esse livro demonstrando essa aplicação das transformadas de Laplace dentro de alguns problemas de eletrônica, né? Então, assim, essa transformada, tentei separar aqui os principais assim que chamaram mais atenção desde o surgimento até a solidificação das transformadas, né? Mas esse francês aí, Pierre Simon Laplace, foi o que recebeu aí, de fato, o nome da própria transformada, né? Do próprio estudo realizado por ele. Ok? Pois bem, passando rápido por isso, não podia deixar também das aplicações, então, assim, graças aos sistemas lineares invariantes no tempo, então foi possível aplicar esses estudos a circuitos elétricos, osciladores, dispositivos ópticos, pode ser desde os mais simples, leitura de CDs, até telescópios, sistemas mecânicos, na parte de teoria de controle, de automação, enfim. Então, nós vamos tratar aqui da ênfase ao estudo das equações diferenciais ordinárias lineares, tá? Por outro lado, na aula de hoje nós não vamos fazer o jus ao uso das transformadas nas próprias EDOs, mas construir primeiramente as, as funções analíticas, né?
Mas quando falo de EDOs, uma das vantagens, né, ou algumas vantagens, é que não precisamos, não é necessário determinar as constantes de integração, não é necessário calcular separadamente a, a, a solução particular, a solução complementar, ou seja, a homogênea, né? As EDO, a transformada de Laplace, ela destrói, posso até me permitir usar essa palavra, destrói as derivadas, né? Elas transformam essas derivadas em polinômios. Pode ser aplicado em equações diferenciais tanto lineares como não lineares, com ou não parâmetros constantes. A função f de t, que é aquele polinômio que fica da igualdade de uma EDO, ela pode ser contínua ou não. Ok? Então está aí algumas vantagens do uso desse operador. Falei de operador porque vamos começar aqui com uma derivada, que é um operador que vocês já conhecem. A gente sabe que se passar uma função pelo operador diferencial, a gente tem a derivada dessa função, né? No mesmo sentido, temos a integral, né? A integral também é um operador. Passando uma função dentro do operador de integração, nós obtemos uma primitiva, né? Já sabemos disso. Da mesma forma, temos o laplaciano, o operador laplaciano, que se passarmos pelo seu operador, nós vamos obter também uma função algébrica que vai estar aí no domínio das frequências, ou melhor, domínio dos complexos. Então, é isso que nós vamos tratar na aula de hoje, desse operador. Quem é esse operador laplaciano? Pois bem, a ideia por trás que eu estou falando das EDOs é que nós temos uma EDO e o operador, sem o operador, a gente pode encontrar essa solução no domínio do tempo, né, através dos métodos já vistos, né, variação dos parâmetros, dos coeficientes indeterminados, entre uma série de outros métodos para se determinar. Por outro lado, a EDOs que é extremamente complexa para se usar métodos convencionais. Então, fazemos o uso do Laplaciano. Isso eu estou falando quando a gente não consegue resolver, achar a solução de algumas EDOs quando está no domínio do tempo. Pois bem, então com esse operador a gente pode transformar em uma nova equação. E é uma equação algébrica que está dentro do domínio dos complexos. E com essa equação a gente pode obter uma solução, fazendo uma álgebra simples lá. Por outro lado, se eu tenho interesse em conhecer como é essa solução dentro do domínio do tempo, eu posso aplicar um operador inverso de Laplaciano. E aí chegar na solução do domínio do tempo. Aí você pode estar se perguntando, nossa, professor, o caminho é muito longo. Não, às vezes não é o caminho não é muito longo. Às vezes o caminho é até simples. Vocês vão perceber que realmente não tem muita. Às vezes tem EDOs que é, é muito mais fácil seguir esse caminho do que ir direto à solução no domínio do tempo. Tá? E aí nós temos esses dois operadores lagrangianos aí, tá? O operador lagrangiano e a inversa dele aqui, para se obter uma função inversa. Pois bem, então vamos lá, definindo, né? O que é o operador laplaciano? Como é que se constrói essa laplaciana? Pois bem, seja f de x ou f de t, uma função que está definida em t maior ou igual a zero, né, e nos leva a um número real. Dessa forma, a nossa função algébrica, que eu chamo aqui de f de s, é dada através da transformada, que eu vou usar esse L, né, de uma função f de t. Né, uma função definida aqui para t maior ou igual a zero. Então, o que é que eu tenho? A minha transformada é definida dessa forma, né, que é a integral de zero a infinito dessa exponencial de menos st, esse s aqui é esse mesmo que está aqui, né? Só que uma integração agora em dt. Essa integral só vai convergir se o limite existir. Né? E como é uma integral indefinida, né, desculpa, imprópria, essa integral imprópria ela só converge se esse limite existir. Né? Essa aqui é a definição da integral imprópria, né? De zero a infinito. Então, trocamos o infinito aqui por b, calculamos, integramos e fazemos b aqui tender a infinito. Se esse limite aqui
convergir. Se essa integral convergir através desse limite, então essa integral converge. Se essa integral converge, nós obtemos a nossa f de s, que é a nossa função algébrica. Aqui vamos chamar essa parte aqui dessa integral de núcleo, né? E S é um parâmetro que está de um número que está no domínio dos complexos, né? Onde alfa é real e beta é real. Está aqui S, um número complexo. Ok? Pois bem, mas note que dentro dessa integral, S aqui praticamente não, S vai ser integrada aqui como uma constante, né? Ok? Então, a ideia por trás disso tudo é que para uma função qualquer, ao passar pelo operador laplaciano, eu obtenho a minha função algébrica f de s, que é essa expressão aqui. Então, espero que tenha ficado claro a primeira ideia por trás da definição. Ok? Então, vamos construir aqui uma função algébrica. Vou apresentar para vocês uma tabela de algumas funções já construídas aqui, ou melhor, apresentadas nessa tabela. Só que na aula de hoje, vamos mostrar como é que se constrói essas funções. Então, farei aqui com a constante e farei da função exponencial. E nas próximas aulas, construiremos para as outras funções f de t aqui. Então, aqui está aqui a definição, né, da transformada de Laplace. Então, vamos encontrar a transformada de uma constante. A aqui pertence aos reais. Então, dessa forma, para obter essa função algébrica, eu aplico o Laplaciano na função e aplicar em A. Só uma correção aqui. Aqui é igual, tá? Então é a transformada da constante. Então coloquei aqui na definição. Note que aqui S dentro dessa integral é constante, né? Porque estou integrando em t. Aplicando a definição de integral imprópria, né? Como mostrei no slide anterior, apliquei aqui. A é a constante também, né? Então acabei repetindo aqui embaixo. Então vou tirar A daqui da integral, né? Tirei A da integral, então minha integral se resume a isso. Lembra que S aqui, dentro dessa integral, é uma constante. Lembre-se, né? A exponencial, a integral de, por exemplo, menos 2t, a integral vai ser a exponencial de menos 2t, ok? Sobre menos 2. Né? Então, como é S aqui, no caso S, vai ser a exponencial de menos st sobre menos s. Aplicando aqui os limites, né, da integral aqui dentro, então vai ficar, né, vou tirar isso aqui de dentro, aqui, que é constante dentro desse limite, vou botar aqui fora e colocar aqui os limites da integração, né, b aqui, depois aplico em a, né, ou em zero, aqui. Exponencial de zero dá 1, exponencial de menos sb. Pois bem, vamos calcular o limite para ver se essa integral converge, né? Bom, observe que eu tenho aqui duas opções, ou duas possibilidades de S. Se S for maior do que zero, note que S maior do que zero, isso aqui vai para baixo, né? Porque tem um sinal negativo, aqui vai para baixo. Então, quando o B for para infinito, né? Se você pegar aqui, jogar, vai ficar 1 sobre exponencial de SB. Quando o B vai para infinito, isso aqui vai para zero, então. Dessa forma, sobrou aqui o menos 1 e aqui o menos S embaixo, menos com menos dá mais. Eu obtenho aqui a minha função algébrica A sobre S. Lembre que A é uma constante. Ok? Mas note que se S for menor do que zero, S menor do que zero, então aqui eu vou ter negativo com negativo positivo. Então a exponencial mesmo fica SB. Quando o B vai para infinito, isso vai para infinito. Então tudo isso diverge. Logo a integral diverge e, consequentemente, nós não temos uma f de s. Ok? Ou seja, de uma maneira bem rápida, lembrar que isso aqui, então, para s maior do que zero, a minha transformada de uma constante sempre vai ser a constante sobre s. Exemplo, se a é igual a 3, ok? Se a é igual a 3, esse zero aqui não tem, tá, gente? Corta esse zero aqui. Então, se a é igual a 3, isso implica dizer que a minha transformada é
3 sobre S. Ok? Então está aí a nossa primeira transformada, a nossa primeira função algébrica das transformadas de Laplace. Vamos pegar aqui uma função degrau, uma função de Heaviside, né? O nome leva do criador, Oliver Heaviside, que é uma função degrau. Existem vários tipos de função degrau. Mais à frente do curso falarei um pouco mais sobre esse tipo de função, mas vou pegar um caso simples aqui, né, em que essa função assume o valor zero para t menor do que zero, então aqui para t menor do que zero, tudo zero. Para t maior ou igual a zero, ele sobe aqui e vai para 1. Então está aqui. Pois bem, uma função como essa, uma função degrau, aplicando aqui, note que se eu aplicar o Laplaciano em f de t, eu não posso aplicar essa parte aqui porque, por definição, só é válido para maior ou igual a zero. Então, isso aqui já não entra na conta, okay? Porque o domínio, por causa do domínio aqui. E vamos supor que não fosse zero aqui, né? Fosse um valor maior do que zero. E aqui também nem precisava calcular, ia dar zero, porque se colocar o zero aqui, zera tudo, né? Então, nos resta apenas a integral, o f de t aqui, apenas 1, né? Nesse caso. Ok? Então, integrar isso daqui, né? Como nós já sabemos, já podemos até ir direto, como visto anteriormente, então fica transformada de 1. Né? Transformada de 1. Se nós fizermos, já sabemos já o resultado, vai dar 1 sobre S. Né? Se você voltar aqui, o conceito anterior, né? Aqui, ó, constante sobre S. Ok? Então eu fiz aqui, resolvi de uma maneira bem rápida, mas é o mesmo exemplo anterior. Só coloquei dentro de uma função degrau, que ele se resumiu numa própria transformada de uma constante. Ok? Então, a transformada de Laplace dessa função é essa função algébrica aqui. Ó. Lembrar que S tem que ser maior do que zero. Ok? S tem que ser maior do que zero. Pois bem, vamos por exemplo aqui uma função pulso. Uma função como essa, peguei um caso particular aqui, que menor do que zero é zero, maior ou igual a zero e entre zero e uma constante aqui, tw, ela assume um valor, né, diferente de zero, está aqui, é um A dividido por tw, e quando chega nesse valor, exatamente nele e maior do que ele, zera novamente. Né? Então está aqui uma função pulso, bastante utilizada na eletrônica. Aí. Existem vários tipos de pulso, pulso dente de serra, pulso escada, quadrado, né? Enfim, senoidal. Pois bem, então está aqui essa função pulso está sendo tratada no momento. Então aqui nós temos f de t zero, né, que vai zerar aqui, e esse também zera. Né? Sem falar que aqui também essa transformada não vai dar porque t menor que zero. Então nos resta só esse pedaço aqui da função. Né? Esse pedaço da função. Pois bem, então a transformada de f de t de zero a infinito. Né? Então a gente sabe que de zero a infinito nós temos esse pedaço aqui. Ó. Temos isso e temos o outro pedaço. Então vai ser de zero a tw, né? Então de zero a tw e de tw para frente, para infinito. Não é isso? Vamos quebrar em duas. Então de zero a tw, né, vai se resumir a isso. Por quê? Porque de tw para frente, maior do que t, né, de t maior que tw, f de t é zero. Então vai zerar tudo isso, não vai ser necessário calcular. Então só resta a calcular a algébrica dentro desse intervalo aqui. Ó. De zero a tw, então fica a função, né, o f de t, vezes a exponencial de menos st, por definição. Como isso aqui é uma constante, posso tirar da integral, e a integral de exponencial de menos st é a própria, né, é a própria aqui sobre S, ok? Só que tem um problema aqui, né, faltou um sinal, né, tem um menos aqui, né, tem um menos aqui, ok? Porque aí embaixo no denominador
leva um menos s, tirando, né? Pois bem, então colocando os limites aqui, limites, então fica exponencial de tw, ok? Menos exponencial de zero, que dá 1, tá aqui. Eu inverti aqui os dois para tornar esse valor positivo, né? Porque se eu invertendo aqui fica negativo, com o negativo que está fora fica positivo, né? Ou joga o sinal para dentro e troca aqui a posição deles, tá bom? Então tá aqui, só um comentário aqui, esse A aqui é um A minúsculo, tá? Um A minúsculo. Então tá aqui a transformada, note que aqui eu nem apliquei o limite, né? Nem apliquei o limite, porque aqui de 0 a TW é uma constante, ok? Então, e aí o limite disso daqui vai ser a própria constante, não nem precisa aplicar o limite aqui quando B vai para infinito, tá? Então tá aqui a transformada dessa função pulso. Tá? Desculpa aqui a digitação, aqui é um A minúsculo, tá? Ok? Então, quer dizer que se a minha função aqui fosse a constante que tiver aqui, né, ela aparece aqui, ó, dividido por S vezes esse termo aqui, né? Pois bem, existem vários tipos de função. Peguei aqui um caso particular de função pulso. Okay? Vamos encontrar aqui que é o terceiro exemplo. Eu chamei de o terceiro. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Desculpa. Função algébrica da função exponencial. Okay? Da função exponencial, k pertence aos reais. Pois bem, aplicando dentro do operador Laplaciano, né, eu tenho uma transformada de exponencial de kt, coloco aqui, né, a f de t a ser transformada, de 0 a infinito, por definição. Como aqui tem exponencial de kt e aqui tem exponencial de menos st, eu vou juntar aqui mesmo a base, né? Então k menos s. Ambas dependem de t, porque eu vou separando por causa da integral que depende de dt. Fazendo isso, note que dentro dessa integral, k menos s é uma constante, né? Então, eu vou aplicar aqui o conceito de integral imprópria. A integral disso, né? A integral disso fica, né, esse terminho aqui, porque lembra lá que aqui, se aqui é uma constante, ela vai aparecer aqui embaixo, né? Essa integração aqui, né? Então, exponencial de 3t, a integral é exponencial de 3t sobre 3. Pois bem, vamos aplicar aqui, né, os limites da integração. O b aqui e depois o zero. Então fica exponencial disso vezes b menos a exponencial disso aqui e o zero, né? Então, a exponencial de zero dá 1, está aqui. O denominador k menos s aparece nessa diferença aqui, né? Pois bem, encontrar essa integral, ou seja, testar a convergência dela aqui, nos remete a um estudo semelhante feito lá no início para uma função constante, né? Aqui, em termos de k menos s, né? Ok? Note, se k menos s, aqui tudo bem, é 1, aqui é constante, tudo bem, a nossa preocupação vai ser aqui, né? Se k menos s for maior do que zero, tudo isso maior que zero, quando eu faço b para infinito, isso aqui vai para infinito. Logo, a minha f de s não vai existir, né? Isso aqui tudo vai divergir. Por outro lado, se k menos s for menor do que zero, tudo isso for menor do que zero, note que eu posso jogar lá para o denominador e ele fica positivo aqui embaixo, exponencial, né, de k menos s, ok? Vezes b. Logo, quando eu faço isso, o b tende a infinito, isso aqui tudo vai para zero e sobra apenas isso aqui, ó. Ok? Tá aqui, ó, sobra menos 1 k sobre s, k menos s. Então eu pego esse menos, jogo para aqui, para dentro desse termo, então fica s menos k. Lembre-se, né, que se k menos s, para que isso seja convergente, seja menor do que zero, vou jogar esse k para cá, então significa que s tem que ser maior do que k. Então essa transformação, essa transformada de Laplace dessa função exponencial é essa
função aqui algébrica, desde que S seja maior do que K. Certo? Se S for menor aqui do que K, ela vai divergir. Então, nós não teremos essa função f de S. Exemplo, se a minha função for exponencial de 4t, a transformada dela é diretamente 1 sobre S menos 4. Ok? Desde que S só assuma valores maiores do que 4. Pois bem, vamos pegar aqui mais um exemplo? Bom, e se essa exponencial, se esse k não for mais real? Se esse k for complexo? Como é que fica essa função, essa transformada, né? Vamos lá. Mais uma vez, aplicando aqui a transformada dessa função exponencial, a ideia é a mesma, se repete, né? Exponencial de kt, ok? Semelhante ao que eu mostrei anteriormente. Juntei, como tem a mesma base, juntei aqui a potência e apliquei a definição de integral imprópria. Da mesma forma, vou colocar o b, né? O zero. Até aqui, tudo igual, visto anteriormente. Tá bom? Só que k é um número complexo. K é alfa mais i beta. Então, eu vou colocar aí, né, no lugar do K, vou colocar todo o valor, as componentes do número complexo aqui. Coloquei, né? Dessa forma, eu vou agora pensar nesse termo, né? Estudar esse termo, porque aqui é constante, né? Tudo isso aqui é constante. Aqui embaixo é constante, o que a minha preocupação é aqui. Então, vamos verificar esse termo que vai definir para a gente a convergência. Eu vou separar aqui essa potência, porque nós vamos ficar em parte complexa e parte real. Separando aqui, então multiplicando aqui B por isso está aqui dentro, né? Separo aqui, ó, esse aqui e esse boto junto, né? Vezes B, e depois deixo só esse aqui separado, vezes B, né? Então, separei aqui com a mesma base exponencial. Essa parte real e aqui a parte complexa. Bom, a parte complexa, eu vou agora resgatar essa parte complexa, um conceito lá da análise complexa, né, da fórmula de Euler. Para quem já falei, comentei sobre a fórmula de Euler em aulas anteriores, né, só para recordar, essa representação, a relação que tem a exponencial com a exponencial complexa, né, dentro do conjunto da análise complexa aí. Então, exponencial de x como cosseno de x mais i seno de x, e exponencial de menos ix como cosseno de x menos i seno de x. Né? Isso é uma fórmula de Euler, vou recorrer a ela, né? Então, pegando essa informação, então eu tenho aqui que beta e b é como se fosse o nosso x, tá? Então, vai ficar cosseno de b beta vezes b mais i seno de beta vezes b, né? Então está aqui, permaneceu esse termo. Note que se eu faço b para infinito, isso aqui é uma combinação de senos e cossenos, isso aqui no máximo atinge, isso aqui no máximo vai ser 1, né? Agora, nessa preocupação é aqui, se alfa menos s é maior do que zero ou não, né? Se alfa menos s for maior do que zero, se isso for maior do que zero, então aqui vai infinito, então vai divergir, né? Isso aqui diverge. E se alfa menos s for menor do que zero, aqui vai ficar negativo, né? Aquele mesmo raciocínio vai para baixo, e essa exponencial, quando b vai para infinito, zera. Né? Se zerar, zera tudo isso, ok? Isso aqui dá 1, então 0 vezes 1 dá 0, sobra apenas, isso aqui dá 0, né? Então isso aqui zera tudo, sobra apenas isso daqui, ok? Só que isso daqui, né? Isso daqui é menos 1 sobre, isso aqui é K, ó. K. K menos S. Como tem um menos aqui fora, se eu jogar o menos para dentro, fica S menos K. Tá aqui. Então, lembre-se que o estudo foi feito em torno do alfa menos S. Quem é alfa?
Alfa é a parte real do número complexo. Então, dessa forma, jogando para cá, essa função algébrica ela só vai existir quando S for maior do que alfa, ou seja, S for maior do que a parte real de K. A parte real está aqui, né? Ok? Está aqui também a demonstração da minha função algébrica quando K for um número complexo. Por isso que, para casos complexos, S tem que ser maior do que a parte real. Se S for menor do que a parte real, essa função ela vai divergir. E essa integral ela deixa aí de existir. Ela não converge, então o f de S não vai existir. Ok? Espero, fico aqui, né? Termino aqui essa aula, para não estender muito o vídeo. Eu tentei de uma forma rápida, para o vídeo não ficar tão longo, rápida e simples, construir algumas funções algébricas. Das aulas que virão, vou dar continuidade a essas construções. Né? Espero que tenham entendido, espero que tenha sido claro, né, para vocês. Espero que a partir de agora vocês consigam desenrolar algumas funções. Bons estudos, boa sorte e até a próxima.